Não se engane pela aparência fofa dos personagens de Made in Abyss, feito no Abismo em tradução livre. Esse anime, que é adaptação do mangá de mesmo nome escrito e desenhado por Akihito Tsukushi, tem uma aparência super fofa e traz personagens inocentes cheios de vontade de aventura, que por si só já tem um background que, trazido mais a fundo, revela traumas. Mas o pesadelo começa mesmo ao adentrar no abismo, e com isso conhecer suas criaturas e a temida maldição. Este anime eu havia assistido a sua primeira temporada na época do lançamento do mesmo, e gostei tanto que até pensei em ir atrás do mangá para saber o que acontecia depois, mas como diversas outras obras que comecei a ver, acabei deixando ele de lado. Há um tempo considerável, vi que este mesmo anime está disponível na Netflix, e não contando apenas com a primeira temporada, mas também a segunda. Pois bem, depois de tirar da frente algumas outras obras que estava assistindo, finalmente dei uma chance de novamente reentrar nesse mundo kawaii gore de Made in Abyss. Como não me recordava totalmente em que pé tinha parado a história, resolvi rever o último episódio da primeira temporada. Com isso, relembrei totalmente dos protagonistas, a pequena exploradora Riko, do menino robô, Reg, e da recente Nanatsu. Após rever esse episódio emocionante, partir para finalmente a segunda temporada. Mas algo não está certo. A história começou com novos personagens e logo ficou claro que era uma história anterior dos acontecimentos do anime. Até aí tudo bem, mas essa história pregressa chegou até o local onde os protagonistas também estavam. E eu não reconheci aquele momento. A protagonista tinha um apito branco e havia uma nova criaturinha fofa com eles. Sem contar o local onde eles estavam, que não se encaixavam nada com o que eu tinha visto no final da primeira temporada. Com isso, então, fui dar uma pesquisada e descobri que entre os acontecimentos da primeira e segunda temporada há um filme. Made in Abyss possui 3 filmes, sendo o primeiro e o segundo um compilado resumido dos acontecimentos da primeira temporada, e o terceiro uma continuação direta delas, ou seja, continuação direta da história da primeira temporada. Infelizmente, esse filme não está disponível na Netflix, mas com uma certa persistência, consegui encontrar tal filme, intitulado Made in Abyss, O Amanhecer de uma Alma Profunda, de 2020. E este filme, meus amigos, mesmo tendo o tempo de 4 episódios, entregou muito da história, o tornando extremamente essencial para o entendimento da trama da então segunda temporada presente na Netflix. Esse filme traz nossos protagonistas interagindo com o misterioso Bondrewd, um lendário apito branco, cuja sombra paira sobre o passado conturbado de Nanatsu. O filme traz a personagem inédita Prushka, que é filha de Bondrewd. O filme começa com um tom calmo e hospitaleiro de Bondrewd e seus asseclas com os protagonistas, mas em um ponto de virada tudo desmorona e retornamos aos momentos cruéis e viscerais do anime. Neste mesmo filme, conhecemos a origem dos então mencionados apito branco da Riko e da nova criatura companheira dela, a qual tive um deslumbre, vendo de forma desavisada o início da segunda temporada. O filme, como toda a obra, traz revolta e tristeza ao acompanhar o que nossos personagens, a qual tanto nos importamos, sofrem, mas ao final também nos traz o alento do poder da união, da amizade e do amor dos personagens. Sobre a segunda temporada, ela se mostrou bastante confusa no início, até trazendo uma certa irritação para mim com a introdução de tantos outros personagens e a introdução das regras sobre valor, que é o ponto principal da história desse arco. Porém, depois a estranheza começa a desaparecer e começamos a ter certa simpatia aos novos personagens, até mesmo os da linha temporal anterior, que conta de certa maneira como se chegou àquele ponto da história. O final, bastante emocionante para mim, trouxe um misto de raiva, frustração e felicidade. Evito falar muito o que acontece e o que deixa de acontecer, pois a jornada para o final é tão gratificante quanto o mesmo e não quero privá-los dessa experiência. Made in Abyss é um claro exemplo que só é ruim porque acabou, e no caso o que acabou foi essa temporada. A terceira temporada teve sua produção anunciada em janeiro de 2024 e já deixa todos os fãs e quem sabe VC, ao também assistir esse anime, ansiosos para ver o que acontece com Riko, Regi e Nanatsu.